Boa tarde, cá estamos para mais uma edição de Visão de Jogo, analisando o nosso futebol, o nosso campeonato e também sempre com um olhar depois também para o futebol internacional, sobretudo para os portugueses que estão por lá fora, mas num campeonato em que se jogou a 25ª jornada, está ainda pendurado um jogo importante, só olhando sobretudo à luta pelo título, que é o Benfica, o Gil Vicente Benfica, que será jogado na semana seguinte à próxima jornada. 25ª jornada em que o Sporting e o Benfica venceram e o Porto perdeu em Braga. Um jogo em que se dizia estar em luta ao terceiro lugar, mas acredito que quer Porto, quer Braga ainda olhassem para cima e para chegar o mais perto possível da dupla Sporting-Benfica. E nesse sentido o Porto ficar a 9 pontos, nesta altura a 9 jogos do fim, 10 para o Benfica, portanto, diria que já são muitos pontos, mas ainda há clássicos para jogar e, portanto, há sempre o argumento da matemática, não é? para sustentar qualquer levantar a cabeça, como os jogadores costumam dizer no final dos jogos. Mas vamos ver, há aqui vários temas para pegar e para analisar a jornada e para analisar os jogos e, portanto, como costumo dizer aqui, a moderação é de quem tem a posse de bola. Eu apenas faço aqui uma moderação do tempo para não passar o tempo regulamentar. Ia-vos colocar um desafio, que é, neste momento, olhando como está o campeonato, que já se jogou até agora, e também olhando ao longo do que tem sido a época, até a outro nível, qual é algum ponto que está-vos a saltar mais à vista em relação ao Benfica, Sporting, Porto, Braga, neste momento da época? Sofia, começava por ti, fazia-te esse desafio. Vamos lá. Olá a todos, boa tarde. Eu devo confessar que o que me tem saltado mais à atenção nestas últimas jornadas e já há algum tempo é o facto de não me lembrar de nenhum campeonato em que, e atenção, claro, este campeonato teve várias subdivisões com Roger Schmidt, Rubén Amorim, Vítor Bruno, agora Martin Anselmi, também Rui Borges e Bruno Lage. E João Pereira. E João Pereira, exatamente, houve realmente aqui uma roda viva. Nunca tinha acontecido os três grandes mudarem de treinador. E Daniel Sousa, Carlos Carvalhal. Exatamente, sim, há muitas particularidades. Também, e no Guimarães também. Este campeonato tem sido realmente especial, sim, em muitos aspectos, mas nos últimos tempos o que me tem chamado mais a atenção tem sido o facto de vermos os três grandes tão pouco preocupados no controle do jogo com a bola. Ou seja, é verdade que as equipas, acredito eu, e os treinadores têm falado muito disso, ainda estão longe do que cada um pretende em termos de identidade. E a partir daí o que se tem tentado sobretudo é optar por uma boa organização defensiva e depois tentar matar o adversário, permita uma expressão, em campo aberto. Vimos isso acontecer com o Sporting, agora frente ao Casa Pia, mas já tinha acontecido em casa, frente ao Estoril. Vimos isso acontecer com o Benfica, até contra o Nacional, já aconteceu contra o Moreirense, no Estádio da Luz, também contra o Estoril foi algo parecido. Vimos o Porto a fazer isso em Aroca, agora com Martin Anselmi, e também já aconteceu noutras circunstâncias. Isso leva-me a crer que a fórmula que os treinadores têm encontrado para que as suas individualidades possam sobressair mais, pelo menos por agora, é tentarem fechar-se, tentarem não consentir muito do ponto de vista defensivo e acreditar que do outro lado também estão equipas que não têm o mesmo poderio individual e depois, em campo aberto, utilizarem os jogadores que têm à sua disposição para fecharem os jogos. Gyökeres em Rio Maior, Amdouni na Luz, foi o grande agitador do Benfica enquanto esteve em campo, e o Futebol Clube do Porto com Gonçalo Borges e Samu. Não foi o que aconteceu frente ao Braga, mas foi o que tinha acontecido frente ao Aroca. Essa é, sinceramente, a coisa que me tem despertado mais a atenção, porque não esperava ver o Sporting a especular com o Estoril em casa, não esperava ver um Benfica a especular com outras equipas, e hoje em dia todos os treinadores dos três grandes têm especulado muito com o jogo, mais do que procurarem vincar uma identidade, têm conseguido especular com o jogo e têm tentado, do ponto de vista estratégico, divorciarem-se da bola, na medida em que não é por aí que têm tentado ganhar os jogos.
Sim, acho que é um bom ponto de partida de análise. O que te parece, Nuno? Sim, estou de acordo. Boa tarde a todos. É uma visão da qual eu partilho, mas tem aqui algumas explicações, desde logo as mudanças que ocorreram nas diversas equipas. Porque o estilo de Roger Schmidt não era o mesmo de Bruno Lage. Peter Bruno também diferiu bastante para Anselmi, e o Sporting de Ruben Amorim está longe de ser o Sporting depois de João Pereira e agora de Rui Borges. Dirias que este padrão que a Sofia estava a falar aparece com as mudanças de treinador? Eu penso que sim, que há uma postura mais cautelosa dos novos treinadores, porque quando assim não aconteceu, as coisas não correram bem. E dá-se o exemplo, por exemplo, de Anselmi no jogo com o Guimarães, com o Vitória de Guimarães, em casa, em que se expôs, não deu a iniciativa ao Vitória, procurou matar o jogo, lá está, em campo aberto, e acabou por sofrer perto do fim e perder ali mais 2 pontos. E já aconteceu também noutros clubes, noutros jogos em que os candidatos ao título perderam pontos. Portanto, acho que isto tem sido um padrão muito fruto daquilo que é o contexto muito específico do campeonato que nós estamos a ver. Desculpa interromper-te. Não sentes que esse padrão também se deve ao facto de os treinadores dos 3 grandes reconhecerem que do outro lado estão equipas que não os conseguem ferir assim tanto? Porque a sensação que passa, pelo menos de quem está a avaliar os jogos de fora, é que se do outro lado estivessem equipas com outro tipo de argumentos do ponto de vista individual, as coisas, se calhar, não corriam assim tão bem. Porque, como referiste, houve casos em que os jogos até abriram, precisamente porque, mesmo que do outro lado estejam equipas mais fracas do ponto de vista individual, o facto de se permitirem a que seja o adversário a ter a bola durante mais tempo vai aqui e ali fazer com que ocorram erros. Por exemplo, o erro do Gaio em Rio Maior era um erro que, neste caso foi um erro que aconteceu também porque o Sporting estava a defender baixo, porque o Sporting estava a conceder também a bola ao adversário, e lembro-me de várias vezes de se perguntar a Rui Borges porque é que nas segundas partes a equipa mudava, e também foi por isso que o Sporting teve muitas dificuldades no jogo frente ao Vitória, em que na segunda parte o Vitória foi para cima, aconteceu contra o AVS. Portanto, independentemente de estarmos aqui perante uma situação clara, eu sinto que as coisas só não ganham outras proporções porque, de facto, do outro lado estão equipas que não conseguem ferir, que não conseguem castigar na mesma medida, às vezes até que os próprios erros das equipas grandes. Cada caso é diferente, na minha opinião. O Benfica, por exemplo, houve um período alargado em que não tinha uma referência no ataque, não tinha uma referência, não tinha uma referência tão efetiva, aquele ponta de lança capaz de marcar 30 golos numa época como é Gyökeres, e eventualmente Pavlidis também poderá ser, e no Porto poderá ser Samu. Mas o próprio momento das equipas também acaba por ditar essa quebra de confiança do treinador para que as suas equipas sejam tão efetivas. O Benfica, com Bruno Lage, andou a experimentar diversas opções na frente, diria que até Artur Cabral foi experimentado nessa posição, e acabou por ter algumas dificuldades nessa afirmação do ponto de vista ofensivo. E depois coincidiu com alguns momentos de quebra ou de aparecimento de alguns jogadores. O caso de Sheldrup coincidiu com uma quebra de Artur Cabral. No caso do Porto, coincidiu com a quebra geral, basicamente, que é aquilo que tem acontecido agora com Martin Anselmi, que parece que os jogadores não estão a perceber aquilo que o treinador quer, ou o treinador não está a passar bem a mensagem daquilo que pretende. E no caso do Sporting tem muito a ver com a ausência de jogadores muito importantes que são baixos. Outro dia se verificou que quase uma equipa titular campeã nacional estava de fora, e com o período em que só havia meio Gyökeres, não havia o Gyökeres inteiro. Por isso, tudo isso acho que tem contribuído para que as equipas grandes não se assumam
conforme tem sido o padrão, é o padrão de anos e anos, e que ofereçam um bocadinho a iniciativa de jogo ao adversário. Precisamente também por isso, porque não reconhecem nos adversários essa capacidade individual e de desequilíbrio na frente. Apesar de termos que reconhecer, há equipas que se apresentam com máxima disponibilidade para disputar o jogo pelo jogo. Eu lembro-me, por exemplo, do Arouca em Alvalade, o jogo também recentemente... Com o Estoril, por exemplo. Há outras equipas. Ontem o Casa Pia o Nacional é uma equipa... Jogar. O Nacional é uma equipa também que não se remete exclusivamente à defesa, não é tem uma mentalidade de disputar o jogo pelo jogo, mas depois do ponto de vista individual, os defesas quase sempre se sobrepõem à qualidade dos avançados dessas equipas que têm menores recursos na frente. Portanto, depois aí a qualidade individual faz a diferença. Ou seja, as equipas, mesmo não sendo tão compactas defensivamente, acabam por não... E não são. E já falamos aqui muitas vezes sobre a perda da qualidade do nosso campeonato este ano. Tem sido mais fraco, e quando as equipas deveriam posicionar-se de outra forma, nomeadamente apostando noutro tipo de recursos, mais qualidade, porque a centralização dos direitos está aí muito próxima, e é preciso perceber que há uma diferença muito grande entre a Primeira Liga e a Segunda Liga, e que ir na Segunda Liga depois não é fácil para garantir esses recursos financeiros que as equipas precisam. Por isso acho que os clubes devem começar a abrir os olhos e a investir um bocadinho mais na qualidade e pensar um bocadinho mais alto, sob pena de caírem num quadro que financeiramente vai ser muito pouco apelativo, mesmo depois da centralização dos direitos. Sim, seria um debate também interessante, mas outro debate. Eu penso que todas as equipas já passaram por fases diferentes ao longo desta época. Sim, chegamos a um ponto da época em que está a acontecer isto que a Sofia refere, como padrão de comportamento macro, digamos assim. Mas diria que as mudanças de treinador, sim, de facto, têm muita influência, mas sobretudo as circunstâncias em que elas se dão e os treinadores que entram. Portanto, há uma alteração muito significativa das ideias de como se joga. Há também incidências em cada plantel a nível de lesões no Sporting, a nível de vendas no Porto, a nível, e já com a déficit de qualidade do plantel já desde a origem. E também no Benfica há algumas alterações de plantel e também sobretudo de como se olha para determinados jogadores em função do que era Roger Schmidt e o que é Lage. Diria que o Braga é a equipa mais estável, mas também o Braga soube adaptar a essa ideia. O Braga que venceu o Porto foi um Braga que de repente estava a encontrar talvez o Porto mais frágil dos últimos... Eu estava aqui a procurar de uma série de anos, mas eu acho que é a minha vida toda. Nunca vi o Porto num estado destes, sinceramente. A chegar a Braga e não criar uma oportunidade de golo, não ter um lance, não ter uma ideia de jogo. Em 2005, depois da Champions. Período de pressão pós-Champions. Não, acho que nunca atingiu um ponto destes. Acho que de facto este é um ponto mesmo de refundação a todos os níveis, e acho que seria também, podemos debater isso, mas o que eu quero chegar é que o próprio Braga, podemos falar do Porto de outra forma, é que o próprio Braga podia ir para cima deste Porto, não é? Sentiu que este Porto estava perfeitamente vulnerável e podia... não foi, exatamente. Portanto, depois de feito o golo, os primeiros 20 minutos em cima do Porto, com o Porto remetido atrás, sem conseguir fazer uma saída, tirando uma bola longa para o Samu tentar controlar com as limitações técnicas que tem, e não controlava, o Braga poderia ir para cima do Porto novamente, e até a segunda parte poderia ir para cima, e não foi. Foi um Braga de estratégia, um Braga que soube meter cabeça, resistiu a essa tentação de ir para cima. Porquê? Porque o Braga também já teve muitos problemas defensivos ao longo desta época, e portanto sabe que se o fizesse ia se expor defensivamente, e de repente poderia não ganhar um jogo que tinha tudo para ganhar desde o início, porque poderia cometer erros defensivos. Eu acho que são os mesmos erros defensivos que pode cometer
Porto, Sporting e Benfica, por esta ordem de valores, digamos assim, ao longo desta época. Eu acho que o Anselmi baixou o bloco, ele próprio já o assumiu até no jogo da Arouca, porque a equipa, quando queria subir o bloco, não conseguia pressionar da melhor forma à frente, o adversário saltava essa pressão, jogava por dentro do bloco do Porto no meio campo e os jogadores do Porto corriam atrás do adversário. Foi o que aconteceu em Arouca, portanto, ele receou que pudesse acontecer mais isso em Braga, mais rapidamente, e podia ter acontecido, e aconteceu. E quis baixar um pouco o bloco logo desde o início, e acho que tem sido uma ideia padrão, para conseguir proteger-se mais atrás da linha da bola. Aquela ideia de que quanto mais recuares no terreno e mais jogadores estiveres perto da tua baliza, estás mais seguro. A verdade é que nem sempre funciona assim, porque mais do que a questão da segurança defensiva, tem que existir o controle do jogo. As equipas grandes não podem ser equipas de momento defensivo, têm que ser equipas, sobretudo de momento ofensivo e de transição ofensiva. Se perdem isso, deixam de ser grandes. São outra coisa, mas não são equipas grandes, no sentido do jogo. O Sporting, com o Rui Borges, é uma forma diferente completamente de jogar e de defender também, em relação ao que o Ruben Amorim sentiu esses problemas defensivos naturalmente no início, porque era uma forma completamente diferente em relação à linha de 4, quer no meio campo, quer atrás, e claro que sentiu problemas com isso. Quando quer controlar o jogo, recua no terreno. Isso aconteceu, já falamos aqui nesse padrão de comportamento, quer em Guimarães, quer nos jogos com o Benfica, quer no Porto, quer na própria Vila das Aves, e por isso a equipa passou a ter essa estratégia de se proteger mais para depois ferir, e nesse sentido o jogo com o Casa Pia... E agora com o Gyökeres também quase a 100%, ainda se torna mais confortável. Eu ia tocar mesmo nesse ponto, porque eu acho que o Gyökeres resolve os problemas do meio campo do Sporting. Isto pode parecer parece que estou a brincar com as palavras, mas é que disfarça o problema, porque de repente tens um jogador de volta à sua capacidade física, que coloca em prática o seu jogo de velocidade na profundidade, e portanto o meio campo já está menos exposto, e assim já se consegue disfarçar um pouco. Só que há um momento em que o Gyökeres não dura sempre, há momentos em que já tem algumas quebras no jogo, naturalmente, e de repente destapa-se o Gyökeres e vê-se a equipa que está por baixo. E estão lá os problemas na mesma no meio campo. E viu-se também no jogo com o Casa Pia. Então o que é que acontece? A equipa baixa, recua. Ele já teve agora com o Casa Pia, pode-se meter uma horita, já é importante, já depois equilibrou com o Catamo, enfim, já teve outras hipóteses de mexer no meio campo. Portanto, e a equipa conseguiu ir sobrevivendo, mas voltou a correr riscos na segunda parte. Eu diria que o Benfica ainda consegue ser a equipa que, embora um pouco bipolar em muitos momentos do jogo, sobretudo quando o Laje quer meter dois avançados e passa para um 4-4-2 que parte o meio campo, e partindo do meio campo a equipa fica muito exposta, e depois a tendência é recuar no terreno, porque sente que o adversário vai jogar por dentro do seu bloco, mesmo não tendo grandes argumentos. O próprio Nacional de repente viu-se com essa hipótese de o fazer, e teve a hipótese até de reduzir o marcador perto do fim da primeira parte, e portanto o recuar no terreno acaba por ser natural em face das limitações, das dificuldades que encontra. Portanto, eu acho que tudo isto que está a acontecer, e falei rapidamente nestes 3-4 equipas, é resultado das suas próprias limitações. Isto é, acho que nenhum treinador dos 4 queria jogar assim, mas olhando para as dificuldades, para as circunstâncias, para as carências e para os riscos que pode correr se não jogar assim, e o Nuno tocava no que foi, enfim, o caso mais evidente, como o Porto sofre um empate frente ao Vitória, está a levar cada vez mais os grandes a jogarem como equipas médias pequenas em muitos momentos do jogo. Isso não os faz crescer, e acho que as faz jogar pior, e coloca-as mais perto até de perder esses jogos. Ou não os ganhar, pelo menos. Eu concordo contigo, ou seja, eu acho que os treinadores têm optado por estas estratégias porque acham que acabam por proteger a equipa, mas eu não estou 100% certa disso. Não sei se isso é líquido. Foi assim foi o que acabei, não os protege. Exatamente. Se olharmos ao pormenor para os jogos, primeiro, nem Porto, nem Sporting, nem Benfica, mesmo com esta postura, têm impedido os adversários de circular bola várias vezes dentro do seu bloco. É repetido mesmo, o exercício é repetido. Nós olhamos para os jogos com atenção dos 3 grandes, e mesmo com esta postura de linhas mais baixas, de oferecer a bola ao adversário, é fácil para as equipas que tentam jogar. Agora, Sofia, deixa-me só dizer uma coisa que vai ao encontro também que tu disseste na tua primeira intervenção, só que
por muito respeito que tenho, e é muito por os jogadores dessas equipas, é evidente que os avançados do Arouca, do Estoril ou do Nacional não têm a mesma capacidade de finalização, não é? Mas esse é o ponto, é que nós podemos achar assim, não sofrem golos ou não sofrem tantos golos, significa não sofrem, mas podemos, defendem bem. Mas concedem oportunidades. Não é verdade que defendem bem. Houve várias vezes no jogo, por exemplo, da Luz, em que o Nacional se conseguiu pôr apenas com a linha defensiva do Benfica pela frente. Só que depois, por exemplo, há um Otamendi que faz uma exibição superlativa e só o facto de o Otamendi fazer essa exibição consegue amenizar todos os problemas coletivos. Porque o Nacional jogou dentro do bloco do Benfica, conseguiu colocar jogadores de frente para a linha defensiva com relativa facilidade, o Benfica permitiu as ligações. O mesmo aconteceu com o Casa Pia. O Casa Pia conseguiu jogar dentro do bloco do Sporting. Os dois médios sempre muito desconfortáveis a levarem com bolas nas costas e o Casa Pia a conseguir enquadrar com a linha defensiva leonina. Agora, depois, como disseste muito bem, os avançados do Casa Pia, do Estoril, do Moreirense, que precisam, se calhar, de 20 oportunidades para fazerem um golo, enquanto os avançados dos três grandes precisam de lá ir uma vez para fazer golo. E isso às vezes pode causar aqui uma certa confusão de, ok, nós estamos a jogar assim porque defendemos bem. Não é verdade. Não defendem bem. Não atacam nem defendem bem. Eu acho que, sobretudo, este campeonato vai ficar marcado pelas individualidades. A equipa que até ao fim conseguir individualmente, não coletivamente, mas individualmente marcar mais diferenças é que será campeã. Sim, não defendem bem, não defendem melhor. Elas ficam com a impressão de que ficam mais seguras por ter mais jogadores mais perto da sua zona defensiva e com isso podem proteger mais os espaços. Mas desprotegem sobretudo aquilo num dos jogos que se devem controlar, que é o meio-campo. E isso é que eu acho que é o grande problema. Se olharmos bem para as três equipas, acaba por ser ali que se partem, é no meio-campo. Quando partem, a ideia de jogo de equipa grande. Vamos tentar olhar para cada jogo, especificamente, com o tempo que temos. O caso do Sporting, acho que o Sporting, independentemente da valoração que fizemos, e como referi que é mais macro, acho que faz uma boa primeira meia hora e entra bem no jogo, e acho que cada vez mais De Bast é médio no Sporting. O Rui Borges falava nisso na antevisão, e de facto, olhando as carências que o Sporting tem neste momento em termos de médios, é uma adaptação que eu acho que se pode tornar cada vez mais uma especialização, digamos assim, para o jogador. Não quer dizer que ele não possa recuar para a central, sobretudo numa construção, mas está-se a fixar bem como um bom médio. Acho que dentro daquilo que os treinadores têm que inventar coisas para os jogadores, não é? Têm que inventar, olha, sei lá, pensando no futebol internacional, olha agora para o Arsenal e como é que o Arteta anda a inventar posições para os jogadores de uma forma notável, não é? Quando vejo o Mikel Merino a ponta de lança, por exemplo, mas isso agora já estou a divagar, mas é para ver um exemplo que eu acho que o Arteta é dos melhores exemplos em inventar posições para os jogadores, e os jogadores para as posições, para lhes dar conforto e à equipa soluções. Mas o De Bast pode se tornar um especialista como médio? Olhando também para o jogo do Casa Pia. Por acaso, recentemente, na semana passada, publicamos no jogo uma entrevista com uma das pessoas que foi importante no início da carreira do De Bast. Sim, eu vi. E ele contava um episódio curioso, que eu por acaso não sabia, que o De Bast começou a 10, era o criativo. Sim, ali. E depois foi recuando, jogou ali no meio campo também alguns jogos e depois acabou por ir para a central por necessidades das equipas. Mas não perdeu nada do que tinha, em termos de construção, de ideia, de pensar o jogo. Mesmo atrás, mesmo mais atrás. Em termos de conforto posicional, eu penso que isso o ajudou bastante. Exato. A que ele neste momento tenha este tipo de comportamento no meio campo do Sporting. Mas claro que ter Yulman ao lado ajuda muito. Sim. Ajuda muito. Assim como ajuda... Mas ele já jogou sem o Yulman, não é? Sim, atenção. Claro. E bem. Alexandre Brito ao lado. E bem. E também ajuda ter Gyökeres na máxima força, com números impressionantes esta época. Posso recordar aqui alguns, 48 golos em 46 jogos no total, incluindo seleção, 27 golos no campeonato em 24 jogos, 39 golos em 40. Sim, pegando naquilo que a Sofia diz, e concordo com ela que os fatores individuais podem ser muito importantes para decidir o campeonato desta época, porque nos jogos, mais que as equipas, são os jogadores que estão a decidir.
mais que as equipas, Verdade. são os jogadores. Sim. O fator Gyökeres concluir. pode ser o campeão esta época. Isso é o que eu ia concluir. Perante estes números de Gyökeres, Mais do que a época passada até. só 7 equipas no campeonato marcaram mais que Gyökeres. Ou seja, isso diz bem. Isso diz mais do campeonato? Sim, Diz muito do campeonato, mas Só também diz 7 muito. equipas marcaram mais golos que Gyökeres Mais gols sozinho. que Gyökeres sozinho. E com Gyökeres em quebra, vê lá, Durante um mês e jornadas. meio Gyökeres, só a jogar. Exatamente. E isso é revelador. Se isto não é dependência de um jogador, isso não sei o que é E dependência. também, e o que é, e também diz muito as outras equipas. Não é? Ok, e podem dizer, está bem, alguns sei que vão dizer que muitos gols foram de penalti, mas também é preciso marcá-los. É preciso marcá-los. É preciso sofrê-los também. Por isso, ou seja, isto está aqui há aqui um padrão que o Sporting apresenta que com Gyökeres torna a equipa efetivamente muito mais forte, muito mais poderosa, e com o regresso progressivo de alguns jogadores, como agora aconteceu com Jani Catamo e Morita, já tive alguns minutos. Morita também é um jogador que vai ser importante nessa gestão dos ritmos do meio campo. Contra o Casa Pia. Sim. Foi a partir da entrada dele que o Sporting conseguiu voltar a ter a bola e acalmar também. Sim, até me surpreendeu de certa forma. Até me surpreendeu a forma. E saindo Yulman, atenção nesse momento. Sim, e sempre a pedir calma, Morita, sempre a pedir calma, sempre a pedir mais circulação de bola, sempre a pedir mais troca de passes. Foi realmente no cérebro do Morita, apesar de ele jogar com os pés, mas foi com o cérebro do Morita que o Sporting conseguiu congelar aquele jogo que estava para o Casa Pia naquela altura. Ele joga com a cabeça, executa com os pés, não é? Como diria o Cruyff, não é? É isso. Nem todos conseguem, quase nenhum. Pois é verdade. Não sei se queres falar mais de alguma coisa deste jogo, Sofia, se não passamos para aquilo muito que rapidamente, diz. Só porque não tocámos nisso, mas vou ser muito rápida. Eu devo confessar que me faz alguma confusão esta tentativa de reabilitação de Ricardo Gaio. Eu sei que é um bocadinho chato estarmos sempre a bater no jogador e há que ter respeito pelo mesmo. Eu tenho todo o respeito pela pessoa. Agora, pagam-me para dar a minha opinião sobre os jogadores e eu tenho de fazê-lo. E não consigo perceber porque não é benéfico para o Sporting do ponto de vista financeiro, não é benéfico para o Sporting do ponto de vista coletivo e não é benéfico para o Sporting do ponto de vista qualitativo individual. O Ricardo Gaio tinha feito uma partida decente em casa frente ao Estoril, mas a mim custa-me a aceitar que se desista de tantos jogadores com um talento superlativo e que depois Ricardo Gaio tenha lugar no plantel do Sporting, porque, ainda para mais, olhando para o banco de suplentes, havia aqui várias formas de não colocar Ricardo Gaio a jogar e não está ali um jogador que seja capaz de consecutivamente ganhar titularidades e ser titular do Sporting. E mais uma vez atestou com um erro grosseiro, que poderiam ser 2, porque no início da segunda parte ia fazendo um bis de autogolos, se recordam desse lance, um cruzamento vindo da direita em que Ricardo Gaio esteve muito próximo de voltar a colocar a bola dentro da baliza, porque ele está constantemente com os apoios mal colocados para os cruzamentos, para defender os cruzamentos, tem maus timings de abordagem aos lances, deixa-se antecipar nós andamos sempre aqui a defender o talento e a dizer que é preciso ter paciência para o talento e que às vezes os jogadores não são muito compreendidos, e depois há um jogador que, por treinar muito bem, por ter muito espírito de equipa, que acredito que ele tenha e que faça um ótimo ambiente, mas compromete a equipa constantemente nos jogos. Sinceramente, colocando as duas coisas na balança, porque é que isto vale assim tanto? Eu compreendo que os Gaio tenham façam um bom balneário, seja uma voz de comando no plantel, mas não faz qualquer sentido que continue a ter oportunidades atrás de oportunidades quando expõe a equipa, coletivamente e individualmente. E nesse sentido, olhando para as opções de Rui Borges no banco, não havia necessidade nenhuma. Uma coisa é quando não consegues contornar, mas não havia necessidade nenhuma de, contra o Casa Pia, Ricardo Gaio ser titular e jogar novamente com Fresneda e Mateus Reis nas alas, que são dois jogadores que não conseguem oferecer rasgo naquela zona do terreno. Portanto, continuo a achar que Rui Borges está a ser muito conservador na abordagem a estas jornadas finais do campeonato. Sim, falaremos mais depois, mais tempo do Sporting, também em espaço podcast. Olhar o Benfica rapidamente, porque o Benfica já joga amanhã frente ao Barcelona e, portanto, o espaço de análise que vamos ter aqui é mais curto. Poderá voltar a Florentino ao 11, pelo menos está disponível para o jogo no Nou Camp, mas não há carreiras e, sobretudo, eu quero encaixar aqui este 11 que jogou contra o Nacional. Claramente viu-se que a cabeça estava em Barcelona. Dal pode ser finalmente
o jogador que se pode fixar neste Benfica como um elemento taticamente que pode fazer transformar a equipa a partir da esquerda e não havendo Carreras. Imaginando um Benfica sem Carreras, pode-se imaginar um Benfica na mesma seguro, de forma diferente, com Dal. Porque Dal tem jogado mais adiantado, mas pode dar uns passos atrás, que nem por isso vai perder a amplitude do jogo, ele e a equipa. E eu vi este jogo com o Nacional, e cada vez mais olho este Benfica. Lá está, se falar nas individualidades, seria mais tentador naturalmente falar no Amdouni. Sim, é verdade, como a Sofia disse, que foi importantíssimo neste jogo, no Bruma, no Di Maria, claro, regressando bem, no Pavlidis está a fazer golos, mas do ponto de vista tático, eu acho que este jogador é muito importante para o Benfica neste momento. Sofia? Pensava que era o nome que ia falar agora, desculpem. Não, de facto, eu até confesso que esperava que Bruno Lage optasse por experimentar ali o Dal a lateral esquerdo, porque ele ainda não jogou na sua posição de origem. Desde que chegou ao Benfica tem feito várias posições, mas ainda não jogou a lateral esquerdo. E uma vez que é a única solução para o jogo frente ao Barcelona, eu esperava que frente ao Nacional isso já estivesse a ser testado, o que me leva a ter algumas dúvidas se realmente é isso que vai acontecer contra o Barça. Não vejo, sinceramente, não sei se vocês veem, mas eu não vejo outras hipóteses, mas de facto achei estranho que que Bruno Lage não tenha colocado o Dal a lateral esquerdo, tenha voltado a colocar o Dal mais como extremo esquerdo, porque o Benfica jogou inicialmente em 4-4-2, com o Bruma muito metido por dentro, muito próximo do Belotti, e depois o Amdouni também a fazer movimentos da direita para o meio, e foi sobretudo o desequilibrador. Mas o Dal, o que me tem espantado mais no Dal, independentemente de estarmos a falar de um jogador com uma ótima relação com a bola, excelente qualidade técnica, muito simplificador, o que me tem chamado mais a atenção é a sua riqueza tática. É um jogador que percebe muito bem o que é que tem de fazer, as alturas do campo em que tem de estar, ora para compensar, ora para desequilibrar o adversário em termos de posicionamento, as permutas, enfim, é tão inteligente na forma como se posiciona em campo, que acaba por facilitar a equipa, que acaba por facilitar o coletivo. E claro que poderá aqui, frente ao Barcelona, jogar como lateral esquerdo. Veremos com quem à sua frente, porque essa relação também acaba por ser importante, e como sabemos não há Bruma na Liga dos Campeões, mas eu acho sinceramente que está ali um jogador para o futuro. Se Belotti... Porque era um pouco isso, Sofia, que eu estava a encaixar mais, não tanto o jogo com o Barcelona, mas olhando aquilo que é os 10 jogos que faltam ao Benfica, e o Benfica neste momento, portanto, tem que ganhar o jogo ao Gil Vicente para ficar com os mesmos números do Sporting. Eu olho para estes 10 jogos que faltam, esta reta final do campeonato, e acho que Dal será importante nesta reta final do campeonato para o Benfica. Será importante, e a verdade é que o Benfica tem o plantel mais profundo do campeonato. Nós depois podemos gostar mais ou valorizar mais alguns jogadores de determinadas equipas. Importante no sentido mesmo decisivo. Se falarmos no Jokers para o Sporting, claro, em proporções completamente diferentes, mas mais naquilo que tu referes, que é a cultura tática, e acho que o Benfica cresceu nessa cultura tática muito à custa, e bem, foi o Benfica que o contratou, e é o Bruno Lage que o está a utilizar desta forma, com Dal, não é? Que é, de facto, a grande revelação deste campeonato. Acho que ainda não o vimos no seu habitat natural, portanto, se ele já consegue aportar o que consegue aportar em zonas em que à partida não se sente tão confortável e não tem tanta memória, digamos assim, memória competitiva. Eu não sei se não é este o habitat natural dele, não é? Porque às vezes os jogadores também se vão descobrindo, não é? Eu não sei se ele agora não descobriu o habitat dele. Não é, pelo menos, até aqui não é. Sim, exatamente, mas eu acho que se calhar esta descoberta guiada, ele foi encontrar, olha, afinal aqui é a minha casa, eu estava numa casa que não era a minha. Eu estou curiosa, confesso, para ver a evolução da lateral esquerdo. Eu acho que Dal vai jogar a lateral esquerdo, até porque não há mais nenhuma opção. Sim, mas eu falto mais o resto do campeonato. E eu acho que o Benfica contratou como lateral esquerdo, mas é um jogador com predisposição, tanta predisposição e facilidade ofensiva, predisposição ofensiva e facilidade no domínio dos diversos momentos do jogo. É um jogador que defensivamente também já mostrou que cumpre. Portanto, eu acho que por aí, e é um jogador que taticamente conhece o jogo e consegue encontrar os seus próprios momentos de equilíbrio no mesmo. Por isso, acho que não justificava fazer essa experiência de o recuar para o lateral esquerdo no jogo nacional, mesmo jogando. Porque é, como tu dizias, o habitat natural dele é ser lateral esquerdo,
Um lateral não no sentido de pertencer ao setor defensivo. E tudo o resto, acho que ele pertence a mais setores no campo, a mais linhas. Claro, e tudo o resto é upgrade à equipa, é vantagem para a equipa. Portanto, acho que vai jogar lateral esquerdo e acho que tem todas as condições para cumprir, porque é um jogador taticamente diferenciado também. Não é só tecnicamente diferenciado, é um jogador taticamente diferenciado. Olhando para o Braga-Porto, deixem-me começar por dizer que olhar para João Moutinho, não é? E olhar para um jogador com 38 anos, que parece que tem 28 ou 18. 28, eu ia-te dizer se não tinha 28. Sim, poderá ter. Não? Eu acho que de facto é notável tudo aquilo que é um jogador, como eu gosto de dizer, que joga com antenas na cabeça, não é? Tem sempre aquele radar e o GPS do jogo. É uma caixa de velocidades, né? Portanto, e conseguiu de facto comer aquele meio campo. Bom jogo também do Gorbi, até ter ali um momento em que o Carvalhal precisou mais daquela dimensão física, e não só física, do Racides. E tática. E tática, claro, mas não passou para 4-3-3, manteve ali aquele meio campo da mesma forma, em 4-2-3-1 com o Horta. Mas muito bem o João Moutinho. No jogo em que o Braga, como já referi, foi sempre mais equipa, mesmo quando recuou porque resistiu à tentação de cair em cima do Porto e poder eventualmente desequilibrar, mas não havia tantas ameaças assim. De facto, este Porto é uma equipa que nesta altura difícil de entender neste momento que este modelo de jogo de Anselmi seja visto como possível de ser aplicado no presente. Eu vou só muito rapidamente e dar-vos a palavra. Basta olhar para os defesas e até a consciência que os defesas têm que ter daquilo que são, que eu acho que é fundamental. Um treinador conhecer um jogador e colocá-lo a fazer coisas que faz bem e não obrigá-lo a fazer coisas que ele não sabe fazer. Eu vejo o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira é um central com limitações, mas ele sabe as limitações que tem e joga com essa humildade. E joga bem com essa humildade. O Otávio é um central com limitações, mas não está a jogar com essa humildade. Está a jogar com uma arrogância de posicional, com e sem bola. Quer fazer coisas que eu acho que eu lhe pergunto, mas quem é que lhe está a meter na cabeça que ele sabe fazer aquilo? E isto acontece a muitos jogadores no Porto atualmente. Se estás a falar de um central em específico, e eu não quero do Otávio culpar a equipa toda no Otávio, isto é apenas um exemplo que se estende depois até à frente de ataque. E acho que o Porto, que esteve em Braga, mais do que uma equipa em crise existencial, é uma equipa que não sabia que jogo estava a jogar. Há aqui diversos fatores a analisar no Porto e desde logo acho que o principal é o desencontro de ideias que existe entre Anselmi e os jogadores e as próprias características dos jogadores. Portanto, decididamente, ao fim de 9 jogos, acho que é a altura de perceber que os jogadores não entendem aquilo que Anselmi pretende da equipa. Era uma equipa, esta equipa do Porto, só deixa-me só por este parêntes, não tinha de facto jogadores muito importantes, como PP, como Fábio Vieira e como Mora. Sim, era isso que eu ia também salientar agora. É verdade que essa ausência de elementos capazes de criar desequilíbrios no último terço, os criativos, e dá com outro eles corpo em campo, à equipa. E fazem-na crescer também em campo. Fazem-na crescer em campo, ganhar metros também e criar situações de golo. Mas a situação chegou a um ponto de desespero total quando Anselmi pede para a equipa fazer mais cruzamentos quando tinha 2 pontas de lança em campo. Mas treinador de uma equipa grande queixar-se de que a equipa faz poucos cruzamentos é a antítese do que deve ser o jogo da equipa grande. E há outra questão. E do modelo de jogo que ele tem. Pior do que dizer que tem de cruzar é dizer que não há outra hipótese de ferir o adversário. Além disso, que ele disse. Sim, as duas coisas juntas, sim. Sim, isso demonstra bem o desnorte que paira por ali. Mas os números contrariam-no, porque a média de cruzamentos do Futebol Clube Porto é 18 cruzamentos. E foram 18 cruzamentos que foram feitos. Quantos? 18. Portanto, o Porto esteve na mesma... Pior ainda, então. Portanto, esteve na média. Fez o número de cruzamentos que habitualmente não sei se isso é 3.4 ou 3.7, não sei quanto é que isso representa exatamente. Mas o que eu acho é que um cruzamento eram cruzamentos a mais para uma equipa que deve essencialmente ter um jogo associativo, porque o modelo de jogo que Anselmi defende não é um modelo de jogo de cruzamentos.
Pois não. Não faz sentido. Não. É um modelo combinativo, Exato. associativo e de apoios. É chegar ao ponto de que não encontra outra solução. E há aqui outro dado passar depois a palavra ao Sofia, que estamos mesmo a acabar. Sim, há aqui outro dado estatístico só para completar. Guarda isso para o podcast. Realmente, só houve 2 jogos com a Lazio e com a Roma que o Porto rematou menos. E o que demonstra bem a falta de soluções que neste momento existem. Sofia, queres pegar na bola aqui na parte final? Quero dizer que o Otávio está a ser a minha maior desilusão do campeonato, provavelmente. Eu e todos aqui acompanhávamos o que ele vinha fazendo no Famalicão e, sinceramente, eu julguei que ele estivesse preparado para o patamar Futebol Clube do Porto. Mas não está. Sofia, deixa-me só dizer uma coisa. É que eu acho que ele no Famalicão era o jogador que era, na equipa que era e naquilo que lhe pediam. Agora no Porto tem que ser uma coisa completamente diferente, num sistema de jogo em que lhe exigem coisas que ele não sabe fazer. É verdade, Luís, mas mesmo no Famalicão, às vezes quando lhe eram exigidas missões que são exigidas em maior quantidade, digamos assim, nas equipas grandes, ele conseguia cumpri-las. O Otávio foi, durante algum tempo, pelo menos na minha visão, um dos melhores centrais fora 3 grandes em Portugal. Aliás, cheguei a achar que um Braga com tantas debilidades naquele setor poderia ter perfeitamente visto em Otávio uma solução para dar qualidade. Também, lá está, pode ser culpa da minha avaliação sobre o Otávio. Errei redondamente, pode ser isso. Mas eu esperava que o Otávio conseguisse dar outra resposta com a camisola do Futebol Clube do Porto. E de facto não está a dar, nem com bola, nem sem bola, nem mentalmente. Mas até, a equipa em si, Sofia, temos aqui apenas um minuto, mas olha mais para a equipa. Sim. Agora. Já... Não, de resto, em relação à equipa, acho que na primeira parte o jogo foi bastante repartido. Um Braga melhor no início e um Futebol Clube do Porto a acabar por cima a segunda parte. Podia ter empatado a partida. Lembro-me do lance do João Mário, que poderia ter definido melhor. Lembro-me daquele lance também logo a abrir do Otávio no pontapé de canto. Acho que o empate se podia perfeitamente justificar na primeira parte. Na segunda parte foram 2 equipas, uma que não quis jogar e outra que não soube jogar. No fundo foi isto que aconteceu, ou seja, não quis jogar, para relativizar, para resumir aqui, o Braga quis fechar ao máximo o jogo e o Porto com bola não conseguiu ferir minimamente, fazer cócegas, digamos assim, ao Braga, e portanto assistimos a um jogo, a segunda parte do jogo entre o Braga e o Futebol Clube do Porto é penosa, é das coisas mais fracas que eu vi entre 2 equipas que poderiam fazer melhor no campeonato. Sim, eu acho que a segunda parte é muito determinada por aquilo que referi. O Braga baixa o bloco intencionalmente para controlar o jogo, mas acho que na primeira meia hora domina completamente o Porto. Acho que uns 20 minutos do Braga são bons e é aquilo que justifica a vitória clara do Braga frente ao Porto. Margem tangencial, mas acho que no jogo de uma forma clara. Mas continuando a falar do campeonato e esta questão do Porto, porque está feito o diagnóstico, digamos assim, atual, não é? E parece que o Porto tem consciência disso. E quando falo no Porto, falo no treinador, falo na estrutura do futebol, a começar naturalmente pelo presidente. Tem consciência disso, digo eu, porque a questão que se coloca aqui agora dizia é que o que acontece esta época, estamos a ver, não vai mudar muito até ao final, ganhando ou perdendo jogos. Agora, é esta a solução para o Porto? Como resolver isto? O Porto conseguirá fazer, muito difícil, em face das dificuldades financeiras que tem, um plantel para jogar desta forma, como Anselmi quer, que nem sequer é a forma como está a jogar. Em termos ideais, o modelo de jogo está muito longe, os princípios de jogo neste momento está muito longe do seu modelo de jogo. E a questão é que se coloca esse. É possível o Porto abordar um campeonato com Anselmi nesta ideia de jogo e ser competitivo? Eu acho que Vilas Boas e a sua administração contrataram um treinador e contrataram uma ideologia. Tentaram implementar a ideologia com o campeonato a decorrer e todos percebemos que não só não há condições em termos de qualidade individual para essas ideias serem implementadas, como a mensagem ou não está a passar corretamente para os jogadores ou os jogadores não estão a entender. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto é que eu acho que o Futebol Clube do Porto neste momento, a forma como o Martin Anselmi já responde nas conferências de imprensa, já quase que desvaloriza os maus momentos da equipa. Tem um discurso virado muito mais para o futuro e é este o caminho e tenta explicar quais são as suas ideias e acho que prepara, com a época em competição, faz uma espécie de pré-época para o que aí vem.
Portanto, prepara o futuro, está a preparar o futuro. Agora, não vai ser com estes jogadores seguramente que lá vai chegar, porque com estas ideias e com estes jogadores não casa. É algo que não rima. Mas tu não achas que ele já está a colocar em causa as suas próprias ideias? Porque ele chega... Acho que não. Porque repara, ele quando ele fala que a equipa tem que fazer mais cruzamentos, que é a antítese dos princípios de jogo que ele defendia e que defende o modelo de jogo dele. Quando ele refere que os jogadores não podem receber no pé, então vamos tentar explorar bolas longas na profundidade. Portanto, se não dá de uma forma, vamos tentar de uma forma completamente diferente. Portanto, eu acho que ele já está muitas vezes a contrariar a si próprio. Nas soluções que dá, as ideias já são opostas àquilo que ele defendia de início. E eu percebo, em face dos problemas, naturalmente, que ele encontra soluções para resolver o problema no imediato. Agora eu pergunto, já não é o imediato, eu penso já é a próxima época, construir uma próxima época em cima de uma ideia de jogo que não leva outra vez a pensar, isto já não dá desta forma, vamos fazer cruzamentos e bolas longas. Eu acho que ele tenta encontrar soluções para os problemas que se lhe deparam naquele. Tu não achas que o Porto jogava melhor que o Vítor Bruno? Eu acho. Eu acho que com o Vítor Bruno isto não tinha acontecido. O Porto não estava neste estado. Acho que até estatisticamente. Não quero recorrer às números, mas eu não quero recorrer aos números porque também, isso pode... Mas até estatisticamente prova que tinha outra efetividade. O Porto era muito mais competitivo, percebia-se que quando estava a perder a equipa tinha energia, tinha qualidade, conseguia encontrar argumentos, soluções para dar a volta. E com a Selmi, este jogo foi muito paradigmático daquilo que tem acontecido. Mas estamos com 9 jogos até agora da Selmi. Este sobretudo porque é confrangedor olhar para uma equipa que é candidata ao título, assumida, e como tem de ser, porque o Porto tem de ser sempre candidato ao título, mas com este chegar à Arouca e dizer que a segunda parte a equipa tem que baixar o bloco, não consegue assumir o jogo frente ao Arouca. Mas acho que ainda pior é o facto do Porto ter feito um remate aos 52 minutos, foi aquele cabeceamento muito defeituoso de André Franco, muito ao lado. Do Samu, está a falar desse remate. Sim, esse remate que nem é um remate enquadrado. Aliás, a nível de remates enquadrados, o Porto também está muito abaixo daquilo que seria de esperar e abaixo do nível do Vítor Bruno. O Porto Anselmi está muito abaixo do nível do Vítor Bruno em termos de remates enquadrados e depois nada, não se viu mais nada. Viu-se um cruzamento de William Gomes perto do fim e que Samu não chegou e depois ao segundo poste o Denis Gould também não conseguiu emendar. Portanto, foi o que se viu do Porto. E, aliás, a melhor ocasião acaba por ser do Braga, que o Gabriel Martínez podia ter feito o 2-0 e acabou por não conseguir. Portanto, eu acho que isto deve... Acho que uma reflexão neste momento, parar para refletir quando houver um momento da pausa da seleção pode ajudar, apesar de alguns dos jogadores do Porto também saírem e não permitirem que Anselmi passe essas suas ideias, ou pelo menos consiga tentar de outra forma fazê-las chegar ao plantel e integrá-las de forma de acordo com aquilo que é a sua ideia de jogo, mas acho que já vai tarde demais e 9 pontos é, como dizias no início do programa, acho que só mesmo a matemática neste momento é que consegue colocar os adeptos do Porto agarrados à hipótese de ser campeão. Embora acredite, estamos a ver, não é questão de acreditar, o que está a acontecer, que o Sporting e o Benfica também podem perder pontos, aliás, há jogos entre eles. E há clássicos e a facilidade com que os grandes este ano podem perder pontos. Eu acho que esta ideia de jogo seria ideal, seria atraente a ver num Porto de outro tempo, com outros jogadores. Acho aqui muito complicado que isto seja a solução na próxima época, mas Sofia, o que é que te parece dentro de tudo isto? Não é futurologia, não é carcadivinhos da próxima época. Claro. É como é que se sai daqui? Eu não posso ir contra a verdade, eu ainda não desisti de Martin Anselmi, não é porque é também não é uma questão de desistir dele, é uma questão de olhar para os factos, não é? E para aquilo que pode ser com os elementos que temos. No fundo, o que eu estou a dizer é que com as armas que ele pode ter, se ele pode fazer coisas diferentes, se conseguirá coisas diferentes. É isso. Eu acho que tem de haver aqui uma reformulação no plantel do Futebol Clube do Porto. Há aqui jogadores que claramente não estão à altura para serem solução, e alguns deles até têm sido titulares, e aí esse para mim tem sido o principal
ponto que me tem feito, sei lá, tem-me feito duvidar, porque eu não consigo compreender, por exemplo, porque é que o William não tem tido mais oportunidades do que o Gonçalo Borges, quando o Gonçalo Borges é um jogador que eu acho que já não acrescenta nada à equipa. Não consigo perceber, por exemplo, porque eu acho que o treinador não acrescenta nada a ele, porque eu acho que é um jogador que tem técnica, tem alguma qualidade, eu acho que até tem criatividade, mas está a ser mal treinado, mal orientado, porque ele não tem noção coletiva do jogo, por e simplesmente o Gonçalo neste momento. Eu acho que é um jogador que devia ser ensinado para fazer bem as coisas e nesta altura está até um jogador errante, não é? Pois, mas desculpa, mas é o que eu acho. É o que eu acho, sim, porque eu acho que a qualidade, ele tem qualidades, mais do que qualidade, e acho que o treinador não coloca-o a jogar de uma forma que ele depois não encontra uma solução para o que quer fazer. Sim, por exemplo, em Braga, a partir do momento em que o Porto passou para 4-4-2 e saiu do 3-4-3, porque estava a construir a 3 e depois passou o Otávio ali para abrir como lateral esquerdo. Sim, e começou a construir a 4. O Gonçalo Borges meteu-se por dentro e aí, de facto, não tem nada a acrescentar. Não é um jogador para jogar em corredor central, não tem qualidades para isso, mas na maior parte dos jogos não tem jogado assim, tem jogado aberto. E a minha opinião do Gonçalo difere um bocadinho da tua. Eu acho que não é uma individualidade que acrescente ao Futebol Clube do Porto. Também por isso, pelo que dizias, não tem um sentido de jogo coletivo minimamente apurado. Porque não é treinado dessa forma. É o que eu sei, acho. A minha percepção relativamente à evolução dos jogadores é que os treinadores podem ajudar até certo ponto, mas depois não conseguem fazer não conseguem fazer de vamos dar aqui um exemplo, não conseguem fazer de um Gonçalo Borges um Savinho. Isso não parte do treinador, parte da qualidade também não quero chegar a esse ponto, mas acho que podem fazer dele aquilo que já foi, pelo menos. Eu não tenho grandes memórias de um Gonçalo Borges muito diferente do que tem demonstrado no Porto. Tenho bastantes. Mas pode ser, lá está. Avancemos. Lá está, aqui é a questão do talento, eu não lhe revejo o mesmo talento do que tu. Mas em relação à equipa, e eu estava aqui a olhar para o Gonçalo Borges, mas poderia olhar para outros jogadores, que se percebe que, mesmo que acrescentem aqui ou ali, não são... O Porto vem de anos com jogadores de uma qualidade inquestionável. Nós estamos a falar de um clube que teve Luís Dias, Taremi, Otávio, Evanilson, sei lá, médios de uma categoria assinalável. O próprio Nico, e há pouco falavam aí da questão do Vítor Bruno. O Vítor Bruno contou com o Nico, pelo menos, que era um jogador completamente fora da curva no campeonato português. O Samu, que independentemente de tudo, também acaba por ser aqui obrigado a fazer coisas que não está minimamente preparado para fazer. O Samu, já com o Vítor Bruno contou com o Nico como nenhum outro treinador tinha contado. Com o Conceição ia para o banco muitas vezes. Apesar de na segunda metade da última época de Sérgio Conceição o Nico já tenha ganhado um protagonismo óbvio, mas o caso do Samu, que é um caso paradigmático e que se estende, foi a Vítor Bruno e foi agora com Martin Anselmi. O Samu foi contratado como a grande surpresa do mercado, como uma grande joia que vinha para o Futebol Clube do Porto, como um jogador que vinha para ser isto e que vinha para ser... De facto, o Samu tem um teto interessante em termos de potencial, mas depois tem outros parâmetros no seu jogo que quer dizer, se calhar, com todo o respeito, o Fran Navarro não tem. Tecnicamente, o Samu é um jogador... Pois não, que, enfim, mas mais uma coisa, por isso é que eu digo, Sofia, que é mal treinado. Porque se pedes ao Samu para receber bolas longas, com as limitações técnicas que ele tem, como uma tábua, em vez de jogar virado para a baliza, à espera da bola na profundidade, ou de apoios... Tu não achas que... Como é que é possível o Samu render? Impossível. Eu acho que todos os jogadores do Porto estão piores do que eram em face daquilo que lhe pedem a nível daquilo que eu chamo a tática individual. Eu concordo com o que tu estás a dizer, mas tu não achas que numa equipa grande, mesmo que tu tentes reduzir ao máximo a função do teu avançado, o teu avançado vai ter de invariavelmente, em alguns momentos do jogo, ter de tocar na bola de costas para a baliza? Isso vai invariavelmente acontecer. Por exemplo, até com o Haaland acontece, e o Guardiola é perito em reduzir funções de jogadores, mas até o Erling Haaland, que é um jogador que, como sabemos, não se distingue propriamente no jogo em apoio, tem de tocar na bola de costas para a baliza, porque a equipa passa tanto tempo com a bola que é impossível que não toque na bola. Mas tu não achas que quando o Guardiola contratou o Haaland
Não sabia que tinha que treinar especificamente com ele esse aspecto para depois ele jogar dessa forma. É que acho que acho que o Anselmi devia fazer a mesma coisa para o Gonçalo, ou sobretudo neste caso para o Samu, que estamos a falar, poder fazer isso. E ele é colocado a ter que fazer isso sem ter a mínima preparação e o mínimo treino para isso. Não tem, mas a questão é, será que em Portugal, numa equipa grande, faz sentido ter um avançado tão limitado em certas circunstâncias que acabam sempre por ser importantes para uma equipa grande em Portugal? A minha questão é essa, porque fala-se do Gyökeres, mas o Gyökeres não tem as limitações técnicas do Samu, nem de perto nem de longe, e não é propriamente um prodígio técnico, o Gyökeres. Num mundo ideal, claro que não faria sentido contratar um ponta de lança que tivesse que ter um treino tão específico em coisas tão básicas, mas em face da situação que está colocado o futebol português, até o Porto atualmente, que já não tem capacidade para contratar esses jogadores que falámos em relação ao passado, outros jogadores que já teve, como o Falcão, como o Jackson, eram tratados a receber a bola. Aí, o Taremi ao pé do Samu é o Benzema, não é? Agora, se tens este jogador, de facto tens que o treinar para ele poder potenciar aquilo que sabe e também trabalhar as suas fraquezas. Eu acho que nem uma coisa nem outra nesta altura. Eu acho difícil, sinceramente, que algum treinador consiga... pelo menos no registro do Futebol Clube do Porto, ou na proposta de jogo à qual Martin Anselmi se quer dedicar, eu acho difícil. Exatamente, com a ideia do jogo do Anselmi. Repara, com a ideia do jogo do Anselmi. Mas foi o que tu disseste, quando tu contratas o Anselmi, contratas uma filosofia também. Ou foi o Nuno que disse isso? E eu concordo em absoluto. Eu disse isso, também já tenho dito isso várias vezes. Quando se contrata um treinador, contrata-se o seu modelo de jogo. Só que acho que Anselmi já está a jogar contra o seu modelo de jogo. Quando pede bolas em profundidade para o Samu e cruzamento, isso não tem nada a ver com o modelo de jogo do Anselmi. O Anselmi, quando veio para Portugal, não era esse Anselmi. Nem ele próprio se definia dessa forma. Portanto, não queres acrescentar aqui alguma coisa a este nosso debate? Eu queria acrescentar que Samu é um jogador contratado dentro de uma ideia. E neste momento vê-se subitamente integrado numa ideia completamente diferente. Sim. Ou seja, a forma de Samu jogar, o Samu é um finalizador que gosta de contratar dentro de uma ideia para uma equipa que ataca muito, produz muito ofensivamente e que depois precisa de um elemento que finalize. E Samu é um finalizador, como já se viu, e ele já provou mesmo no Porto que é um finalizador. Só que neste momento a equipa produz tão pouco, tem tão pouca criatividade, tem tão pouca objetividade, a bola não chega e eu acho que Samu se sente obrigado a fazer as coisas que não sabe fazer, que é recuar, jogar de costas para a baliza, tentar os apoios curtos, e se ele não consegue, mesmo a recepção, que tem bastantes dificuldades a nível da recepção, a bola não lhe chega. Acho que Samu tem sido mais vítima do que culpado em todo este processo do Futebol Clube do Porto. E já agora, o Futebol Clube do Porto faz... ataca este jogo contra o Braga com, por exemplo, André Franco a titular, que com todo o respeito não fez um mau jogo, mas é André Franco, não é um médio titular para o Futebol Clube do Porto. João Mário a extremo, quer dizer, há aqui coisas das quais não dá mesmo para fugir. Fábio Vieira é imprescindível nesta equipa, Rodrigo Mora dá algo que mais nenhum elemento do ataque do Futebol Clube do Porto consegue dar. Agora, custa-me a crer, por exemplo, que o William Gomes não tenha uma oportunidade de ser titular nesta equipa. O próprio Tomás Pérez, que já se percebeu que para Martin Anselmi é muito mais para jogar na linha de 3 do que para médio, eu acho que poderia acrescentar coisas. Portanto, até na própria leitura aqui entre o deve e o haver de certas comparações individuais, acho que Martin Anselmi não está a ter a leitura correta. O Namazo poderia ter feito sentido neste jogo, fazendo ali uma assimetria na frente de ataque, e jogaram dois jogadores verticais, e ele costuma até gostar de ter mais um jogador vertical e do outro lado um jogador que peça mais bola no pé. Não tentou isso contra o Braga. João Mário e Gonçalo Borges são dois jogadores verticais. Queria jogar na profundidade. Certo, mas lá está, com o Braga a pressionar homem a homem, tu tens que ter jogadores que saibam sair dessas marcações. Aliás, eu desde o início estranhei, na análise que estava a fazer, porque é que não jogava a Namazo e a forma como o Porto ia abordar o jogo. Até porque é um ótimo complemento ao Samu, o Namazo, por ter exatamente as coisas que o Samu não tem, não consegue acrescentar. O Namazo é mesmo isso, um jogador complementar dos outros. Exato, e portanto, nesse sentido, acho que eu gostava, lá está, gostava aqui de dar o benefício da dúvida, perceber como é que também o Futebol Clube do Porto se consegue mexer no mercado e depois ter ali uma margem não sei qual será o departamento de scouting de erro no início da próxima época. Porque o departamento de scouting do Porto neste momento é o mais importante nesta altura para a equipa conseguir encontrar essas soluções. É muito importante.
temos pouco tempo, não sei, em relação ao resto do campeonato, porque é algo que nos pedem sempre e nós também gostamos de fazer naturalmente, olhar para todas as outras equipas. Dar aqui uma palavra ao Vitória, que fez um grande jogo em Sevilha, a meio da semana, frente ao Betis, empatou o jogo. Agora tem que o ganhar. Sendo que são necessários treinadores como Luís Freire, que não abdicam das suas ideias só porque jogam em casa do Betis. Era muito fácil para Luís Freire chegar à Espanha e dizer que tem de encostar as suas linhas, tem que baixar linhas, porque do outro lado está isto, porque do outro lado até está este, está aquele, está o Anton. Era muito, muito fácil, mas a verdade é que nos momentos em que o Vitória conseguiu ser Vitória, conseguimos ver ali as ideias do treinador. E eu acho que estes treinadores fazem falta em Portugal. Sim, até pelas ideias dos jogadores, das características dos jogadores, que queria dizer, porque estava a comentar o jogo e ao princípio imaginava que Samu fosse indispensável naquele jogo para pressionar mais à frente, mas sim, essa tarefa ele faz mais, ter um médio com outra capacidade de reagir à perda de recuperação mais adiantado. E jogou João Mendes. Claro que não fez essa tarefa, golaço. Mas faz outras coisas, exatamente. E fez um grande golo e fez também um passe que era um tratado para o Everton encostar e a bola saiu por pouco ao lado. O Vitória meteu-se a 2 pontos do Santa Clara e, portanto, aí depende de si próprio para poder chegar ao 5º lugar europeu. É um dos destaques desta jornada. Vocês querem salientar mais algum em relação ao que foi os vários jogos? Vejo um Arouca a conseguir levantar a cabeça, venceu nas Aves. Eu queria só destacar aqui, antes de passar a bola ali ao Nuno, eu queria só destacar aqui alguns médios que me têm encantado, se me permitem a expressão, este campeonato. Desde logo o Santi Garcia, do Gil Vicente, acho que é um jogador que está para outros patamares. Concordo. Um bocadinho à imagem do que aconteceu com o médio do Casa Pia, que saiu para a MLS. Exatamente, o Segovia. Não contou nem com ele nem com o Nuno Moreira, que também já vai brilhando pelos highlights que vou vendo no Brasileirão, mas contávamos com o Segovia. Mas fizeste isso bem, que a fazer não fez os jogos todos. Tive de ser sincera, temos de manter Viste a coerência. Ok. Nem um Flamengo Vasco que tu vês. Isso é isso. Não vi. Portanto, tenho que dizer a verdade. Mas além de Santi Garcia... Sabes disso? Há Santi Garcia, na minha opinião, havia Segovia, há um médio também que me enche muitas medidas em Arouca, que se chama Fukui, também já falámos dele aqui algumas vezes, mas que mostra, na minha opinião, e que tem realmente qualidades para outro patamar. Depois podemos ir ao Uzgrov no Estoril, que nem sempre joga a titular com outros jogadores que também têm outras capacidades, mas joga muito quer dizer, olhar para um Estoril que tem Orellana, que tem Uzgrov, que tem o João Carvalho, que não jogou neste jogo. Guitano, um João Carvalho, quer dizer, também muito bons. Portanto, há aqui jogadores que, se calhar, olhando para a qualidade individual, podem facilmente dar o salto para outro patamar. E os médios, pronto, como sou mais apaixonada por médios, destaco aqui estes 3, 4, que acho que abrilhantam o jogo das respectivas equipas, sempre que o Gil Vicente tem futebol, para mim... Acrescentaria o Aguilera e o Gustavo Sá. Também, mas o futebol é dos médios, não é? No sentido de quem, como falava do Moutinho. Sim, o Aguilera, de facto, está a jogar muito. Aliás, acho que o Rio Ave tem ali 2 excelentes médios, o Aguilera e o Tiquenaz. O Tiquenaz é espetacular. O Tiquenaz, aliás, não sei porque é que me esqueci do Tiquenaz. O Tiquenaz é um grande médio também. E há um jogador no Gil Vicente, que era isso que eu estava a dizer, que me tira completamente do sério no bom sentido, que é o Félix Correia. Eu acho que cada vez que joga, cada vez que toca na bola, a intencionalidade dele dava para outras coisas. Tomara que a cabecinha também o ajude, porque... Ajuda, ele é bom miúdo. Por acaso tive a oportunidade de estar com ele este ano e tinha as coisas dele, naturalmente, mas eu acho que passou já dificuldades na carreira, em termos de afirmação. Sim, foi um jogador que saiu muito cedo para outras paragens. Aí está. E depois meteram numa Juventus em que, de facto, não tinha espaço, não é? Claro. E depois diga-se que... Numa altura em que o Sporting nem valorizava propriamente os seus ativos da formação. Não, ele próprio me disse que saiu por causa disso. E quando estava na Juventus teve possibilidades de voltar, pelo menos foi um nome sugerido a muitos clubes e ninguém o quis. Exatamente, e mal, porque de facto acho que é um jogador que, com todo respeito para o Gil, para patamares superiores. Em relação também àquilo que... Deixem-me só, temos aqui pouco tempo. Tu achas estranho o que está a acontecer no Moreirense? Enfim, vocês dir-me-ão,
acontecem coisas estranhas todos os anos. Mas Bacci agora tem mudado muito a equipa, tem entrado jogadores que nunca tinham jogado, com todo respeito por esses jogadores. Mesmo ontem o Maranhão fez um gol vindo do Anadia, e um extremo. O que é que pretende o Moreirense com Bacci, né? Quer dizer, e César Peixoto agora estreou-se no Gil. Acho que pretende aquilo que é a política de Moreirense ano após ano. Potenciar jogadores, metê-los na montra. Que o Sérgio não punha, jogadores que o Sérgio não punha? O César não punha? Sim, tentar através... Mas a equipa jogava bem, não ganhava menos nos últimos tempos, mas... Também não ganhou com o Bacci, não é? Sim, mas isto ganhar ou perder é outra questão, agora não... Mas é uma equipa que não estava em perigo de nada, ou seja, em princípio... É uma equipa que apetecia ver jogar, não é? Sim, em princípio foi à Luz, por exemplo, fazer uma excelente exibição. Sim. E em princípio tem o campeonato relativamente bem encaminhado. Controlado, exatamente. Controlado. Mas a tua ideia não é que é potenciar jogadores que querem sim, vender? Acho que sim. Tem sido isso ano após ano. Pois. É uma marca... Eu tendo a concordar. É uma marca do presidente Vítor Magalhães. É essa. Estabiliza as equipas fazendo boas primeiras voltas e já no próprio mercado de janeiro rebenta um bocadinho com o plantel, diga-se de passagem, saíram alguns jogadores que eram bastante importantes. Acaba por vender, porque tem o campeonato controlado, não desce de divisão, não tem ambições europeias, porque é entendimento do presidente do Moreirense, e se calhar com razão, que a participação nas competições europeias dá prejuízo, porque inevitavelmente... A equipa nunca nem se inscreveu. Cairia, exato, isso é a melhor prova, cairia nas pré-eliminatórias. Naquele ano que estava em quinto lugar com o Ivier. E se calhar numa pré-eliminatória de ir a um Cazaquistão, perde dinheiro. Portanto, tudo conta. Depois logo ir ao Cazaquistão, que não pode ir ali à Bósnia, né, e passar. Mas pode calhar uma equipa difícil. Estamos no último minuto, vocês, olhando no último minuto, as Farense e Boa Vista já estão a ficar afundados? Eu acho que sim, o Boa Vista Boa Vista já sabemos, embora a equipa está competitiva. O Boa Vista não melhorou muito essa questão é realmente da competitividade. O Leite Vidigal tem vincado muito que a equipa foi muito competitiva, mas em que jogo o Boa Vista este ano não foi competitivo? Foi sempre. Exatamente. Portanto, não foi com o Leite Vidigal não esse passou. É o ponto. Um jogo curioso para a semana, Moreirense, Boa Vista. Bacci vai receber o Boa Vista. O Boa Vista não ganhou competitividade com o Leite Vidigal, já era uma equipa altamente competitiva e mais organizada. De resto. Sim. Portanto, o Leite Vidigal, nos 2 jogos, no primeiro que ganhou, e agora não conseguiu ganhar, embora estivesse em vantagem, teve todas as possibilidades de conseguir outro resultado. Mas a verdade é que destacou muito essa intensidade com que a entrega, com que os jogadores abordam o jogo, mas isso não é nada de novo. Nada de novo. Ok, estamos mesmo aqui em cima da hora, temos que terminar, ficávamos aqui mais tempo a falar, temos que olhar aqui num dos próximos programas também os treinadores portugueses que estão lá fora, sobretudo o Ruben, o Sérgio Conceição, mais porque têm sido trabalhos difíceis no Milan e o Paulo Fonseca com uma dificuldade acrescida, e também no Milan e no Manchester United, mas também dar uma palavra ao Paulo Fonseca. Toda a gente tem momentos em que perde um pouco a cabeça, foi o que aconteceu, ele reconheceu logo a seguir. Acho que 9 meses é um castigo exagerado, embora de facto aquela atitude ele não a pode ter, mas acho que os franceses conseguiram ser fortes, não é com os fracos, mas que foram de uma forma mais... Já agora, dar nota só para o Forest do Nuno Espírito Santo, que assumiu o 3º lugar da Premier League e que pode fazer uma gracinha que seria inédita de ir à Liga dos Campeões. Portanto, vamos esperar para ver também o que é que... Agora, embora tu sejas pequenina, mas eu sou do tempo... Por isso é que tem mais graça. Eu sou do tempo do Nottingham Forest ser a única equipa que subiu de divisão e que no ano seguinte foi campeão inglês e no ano seguinte foi campeão europeu. É das coisas mais lindas da história do futebol. Toda essa história, e por ser tão especial, é que tem ainda mais graça que Nuno Espírito Santo possa fazer com que o clube volte a uma competição dessas. Não sabemos se vai acontecer, mas de resto ganhou ao City esta última jornada. Exato, vamos torcer por esse futebol Robin dos Bosques, né? Na floresta de Nottingham. Exatamente. Grande final. Um abraço a todos, cá estamos para a semana, o futebol esteja convosco.